Bom dia, vamos iniciar o culto, uma oração e que Deus nos abençoe mais uma vez aqui neste local, esta manhã, e pedimos em favor daqueles que estão viajando, uns trabalhando, outros dormindo, e nós aqui vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Hoje, como o Antônio não está internado, eu não vou continuar o estudo de Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero que ele esteja presente, né? Ele todos os domingos de manhã ele está. Então vamos examinar Gálatas, capítulo 4 e versículo 10, que também comecei a estudar no domingo de manhã e fui ver hoje cedo. Fui até na data que eu não esqueci agora, que data foi, mas domingo de manhã. Acho que foi no meio de maio, ou junho, não me lembro. Eu vou ver. E eu parei, não foi até no versículo 9, de Gálatas 1, 4, 1, 9. E hoje continuar no versículo 10. Mas antes eu vou orar e vamos louvar a Deus. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta manhã, a noite que nos destes, o sono, o repouso, o culto de ontem, os que tiveram presentes, e hoje, agora, neste momento, que estamos aqui para cultuar o teu maravilhoso e excelentíssimo nome, o nosso Deus, que enviou Jesus, seu Filho unigênito, a este mundo para sofrer castigo em nosso lugar na cruz, para pagar nossos pecados. Então, por esse motivo, que nós alcançamos a salvação por meio do sacrifício da morte de seu Filho na cruz e a ressurreição dentre os mortos. Por isso, então, vamos te louvá-lo sempre, tu nos dando força a isso, enquanto nós estamos aqui neste mundo vivendo. Pedi-me em favor dos hinos e da mensagem. Estuda a tua palavra, nos dê sabedoria, também a mim e os que vão ouvir. Pedi-me em favor novamente do irmão Antônio, que está internado, que tu, se for da tua vontade, servido, honrado, cure ele, que ele possa estar breve junto de nós. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus com o hino 376. Bom dia, bom dia, bom dia. Hino 376. O relógio está atrasado, pastor. Ele está às 9 ainda. Eu nem olhei se isso aqui está certo. Eu vejo, acho que está. Fica logo. Então, irmão Nivaldo, se puder, vamos cantar aqui na frente, ajudar. Hino 376, tá certo? E depois em seguida 377, e depois os irmãos escolhem o terceiro. Mas vamos começar com 376. Vive comigo.
Oi? 9. Hino 9. 9. Não diz espanhol. Então, Gálatas, falei aquela hora, eu parei, foi domingo de manhã, 11/6/23. Aí depois eu passei a estudar Mateus, Evangelho de Mateus. E como o Antônio não está presente, ele está acompanhando o estudo, né, de Mateus, vou estudar hoje Gálatas, capítulo 22, capítulo 4, a partir do versículo 10.
página é 1268 na nossa Bíblia Fiel. Gálatas é antes de Efésio, encostadinho em Efésio. Passa as duas cartas de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda, depois Gálatas, capítulo 4, ao partir do versículo 10. Quando acha encontrar Efésios, para trás de Efésios, já fica entre e meio. Efésio e 2 Coríntios. Gálatas, página embaixo, 1268. Faz favor, irmão Nivalda, mas assim está difícil achar. Achou, mas assim? Não, mas eu vou procurar. Então acha lá para ela, por favor, lá. Ajuda ela. Faz favor. Gálatas, capítulo. Foi no Corinthians. Eu estava perto, não estava chegando lá, pastor. Não foi no Corinthians. É, eu estava chegando lá. Eu falo a página, uma pequenininho também, é difícil de achar. Então, o versículo 10. Eu vou ler o versículo 10 e 11 e vamos explicar um pouco isso, e depois continua devagar. Então, o apóstolo Paulo disse no versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 10, aqui fala que eles tiveram vários dias, meses, tempos de tais observações, e nem dos especificados no Antigo Testamento. Então eles guardavam vários dias, está falando. Mas o apóstolo Paulo disse assim também: se tornem filho da escravidão. Quem conheceu a graça de Cristo e se colocar debaixo de lei, depois de que foi o novo nascimento, que ele saiu das garras de Satanás, passou a seguir a Cristo pela graça que sois salvo, não por meio de obras, assim por diante. Se depois ele voltar a querer guardar a lei, ele vai se tornar filho da escravidão. Então ele está dizendo, se torne, sai da filho de escravidão novamente, para a liberdade, para servir, para a liberdade em Cristo. Entendeu? Então nós não devemos pôr um jugo, um regime da lei para a igreja, nos dias de hoje. Então, quando fala liberdade, você está livre. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele envia depois: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a gente tem que analisar o que convém nós fazer ou não. Então aqui se torna livre
como cristão liberto por Jesus Cristo das obrigações práticas da lei, etc. Então nós estamos libertados, nós fomos libertos por Jesus Cristo, porque Ele que guardou a lei em nosso lugar. Então nós somos libertos das obrigações, nós não somos mais obrigados a guardar dias e festas alimentares, de alimento, tudo. Por lei, obrigação. Eu vou deixar de comer carne de porco, suíno, né? Peixe de couro, etc. Tem várias coisas, né? Inclusive guardar o sábado, se pôr na escravidão. Mas só que os agitadores que agitavam os judeus da Galácia, eles não exigiam dos crentes, dos gálatas, somente a circuncisão para a salvação, mas outras coisas também eles exigiam. Para ser salvo você precisa circuncidar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, um monte de coisa, um monte de regras. E por isso ninguém se salva, se for por isso aí. Então quer dizer que Cristo vai ficar fora do plano. O sacrifício de Cristo, ele vai ficar fora, inútil. Então se nós formos seguir um regime da lei de Moisés, por exemplo, a igreja adotar o sistema da lei, então quer dizer que a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela vai ficar inútil, em vão. Aí ninguém vai se salvar, aí teria que ser perfeito, como Jesus. Então Paulo disse que toda a vida pertence a Deus. Toda a vida, todas as coisas que vamos fazer a vida, pertence a Deus, não pertence a outros. Foram declarados filhos herdeiros de Deus, do dom, da bênção de Deus, pela fé no Filho de Deus, que Deus enviou o Filho dele unigênito para morrer numa cruz, para nos salvar. Aí no 11 ele fala: receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está dizendo assim, que tudo que eu fiz em trabalho com vocês, que não foi em vão. Paulo trabalhou, pregou, que isso seja em vão. Voltando a dizer, quer dizer que tudo o que Cristo fez na cruz para nós, que não seja tudo em vão. Se um dia entra outro nas nossas vidas, de fora, começa a pregar outros sistemas de salvação, que aí pode ser que nós depois, quem ensinou o evangelho verdadeiro, se torna trabalhando em vão. O nosso trabalho, quem foi o que trouxe o evangelho verdadeiro pela graça para nós, que o trabalho dele que não se torne em vão, tudo que ele se dedicou para nós. E assim vamos. Que cada um que vai assumir o comando da igreja, que ele seja verdadeiro e fiel a Cristo para ir até o final, sem por outro sistema de fé nas obras, mais as obras, fé, mais obras. Então Paulo temia por seu bem-estar espiritual deles. Não estava dizendo que eles iam perder a salvação, mas o sistema espiritual deles, que aí se tornaria sem vitória. Então Paulo temia e fala, receio de vós, ele temia por o bem-estar espiritual deles. Se alguém deixasse a fé em Cristo e a cruz para fazer algo mais para complementar
Por exemplo, a guarda de lei. Então vamos por mais. Não é suficiente. Ou ou esse indivíduo não compreendeu, chegou à fé genuína, ou está equivocado, ou caiu da graça, do regime mais alto, que é o regime da lei, né, para um regime mais baixo, que é o da escravidão. Vocês imaginam só nós a escravidão? Por um regime na igreja, tem que fazer isso, adotar todas as coisas, trazer todas as bagagens que foi exigido, e adotar outras coisas, vai obter vida sem vitória. Aí o Espírito Santo não vai operar mais nesse cristão, não vai, porque ele está com aquela fé em Jesus Cristo, aquela fé genuína, mas ficou confuso por causa foi fascinado por outro ensinamento. Aí ele fala no 12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, apóstolo Paulo falando, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Paulo, para levar o evangelho aos Gálatas, gentios, Paulo teve que ultrapassar os limites, as restrições legais da lei mosaica, que proibia a interação entre judeus e gentios. Não, Paulo ultrapassou. Se você estudar ele agora em 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, é bom acompanhar, mas o que não pode, que é difícil, deixa, aí é para trás um pouco. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios, como que ele... E nós cristãos devemos ser assim também. Ele fala assim no versículo 19 até o versículo 23. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Falou sendo livre, mas eu fiz servos, como escravo de todos para ganhar ainda mais. Olha no 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, ele diz, como se estivesse que estão debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, 21, como se estivesse sem lei, Paulo dizendo, abre um parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não participou no pecado. Nós não precisamos, não devemos participar no pecado. Mas olha bem o que ele diz. Fiz-me como fraco. Então nós devemos fazer como fracos, como está o outro, né? Para ganhar os fracos. Se nós formos como forte, como apresentar o eu para, se vai pregar para um fraco, levantar ele, ou para a salvação, se só pôr muito eu, tem que ser assim, tem que ser, não, se põe como ele, deixa que Cristo apareça, não é? Cristo apareça, não pode o pregador, às vezes o pregador, eu mesmo, caia nessa aí, ó, querer eu aparecer. Isso não funciona. Intimida. A pessoa fica, como que eu vou conseguir? Então ele fala, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Todos não vão só salvar. Aí ele disse assim no 23, eu faço isso por causa do Evangelho.
para ser também participante dele. Então, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz: eu fiz tudo isso que eu fiz por amor ao Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Desculpa. Pelas boas novas, boas notícias. Então fiz tudo isso para ser participante. Também sou participante das boas novas, que antes eu não era. Eu também sou. Então vamos. Então Paulo tornou-se aqui como os Gálatas, quanto à liberdade em relação à lei. Então ele fez tudo, ele não só foi criticando, ele não foi só condenando. Eu vou me pôr também, eu vou explicar, vamos, como tudo que eu ensinei. E agora, por final, ele encoraja, aí precisa de eu dar um empurrão, uma força, a coragem. Ele encoraja ao serem como ele. Falei, ó, como que eu sou quanto à liberdade da escravidão. O apóstolo Paulo conhecia bem o regime da lei. Ele era um legalista, até quando ele encontra com o Senhor, ou quando o Senhor entra na vida dele. Quando o Senhor entrou na vida de Paulo, foi uma mudança total. O Evangelho, irmãos, eu lembro sempre que o pastor Carmo dizia, ele é como uma bomba, um dinamite. É como uma bomba. O Evangelho, quando ele entra, ele faz um efeito grande, uma explosão. Ele estoura tudo. É a função do Evangelho. Se isso não acontecer, porque ele não atingiu lá, o lançamento da bomba saiu fora do alvo, não caiu onde era para cair, caiu em outro lugar, fora. Sumiu nos ares, no vento, desviou. Então ele diz, o quadro positivo que Paulo faz do seu relacionamento anterior com o posterior é isso. Ele mostra o interior como era e agora o posterior que é para frente. Está evidente entre todas as seções. Então, antes ele fala, contém um apelo implícito, muito claro, para que eles também sejam participantes do Evangelho como ele. O apóstolo fala, é um apelo, claro, sem dúvida alguma. Você vê que quando faz um apelo para alguém se salvar, um apelo porque é claro, está sendo claro. O Evangelho, a pregação é implícito. Uma coisa que fica muito evidente que a pessoa entende e manifesta, mas tem que partir lá do coração. Então, aqui é um apelo para os Gálatas e para nós também. Uma coisa que está evidente em toda essa sessão, o profundo interesse de Paulo para com os Gálatas. Então, ele mostrava o interesse que ele tinha. Ele não estava com interesse na vida deles comum, na vida espiritual. Ele não queria nada em troco. Então, ele queria, o apóstolo Paulo, com os Gálatas, e nós devemos ser a mesma coisa, ele queria ver eles livres de toda a escravidão da salvação por obras. O sacramento, o que absolutamente não é salvação. Quer dizer que, embora seja um apóstolo, ele dizendo, ele está sujeito às mesmas doutrinas bíblicas, assim como eles estamos. Então ele diz, nenhum mal me fizeste. Meu motivo não é uma queixa pessoal. O apóstolo Paulo falou, não é uma queixa pessoal com vocês. Não tem nenhum motivo mal que vocês me fizessem. Que todo mal que faz está ofendendo lá em cima, o nosso Deus, nosso Senhor.
a não ser devido ao grande dano que possa sobressair em vocês. Aí ele fala no versículo 13: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. O apóstolo trabalhou muito, esse apóstolo Paulo. Os irmãos, não sei se quanto decor mais ou menos, me parece, não falha a memória, parece que tem 13 cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no evangelismo, ele trabalhou muito. E que todos os outros, ele fala na carta que ela em Romano, Coríntios, que eles não queriam reconhecer, eu também mais que todos, mas depois ele fala, não eu, Senhor. Conta de de Romanos, a última, ao suspeito e Hebreus, dá isso. Mas que os outros, que João, que Tiago, que Pedro, etc. Uma terça parte no Novo Testamento. Ele pregou sobre salvação, várias vezes. Ele pregou sobre ensinamento, doutrina, tudo. O apóstolo Paulo, ele afetou. Então, quando a gente pega a carta do apóstolo Paulo, entra de cheio nas nossas vidas. A vida, como se viver no mundo lá fora e como viver a igreja. Então ele fala, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne, como ele disse lá em Romanos, que nós estávamos enfermos pela carne, e Cristo não. A lei, ela ficava fraca, porque ela chegava no homem, o homem não conseguia satisfazer as ordenanças da lei, a lei enfraquecia, enferma pela carne. A carne humana, o homem não consegue guardar, quem fica leva a culpa é a lei. Ela não consegue. Mas quando ela chegou em Cristo, no Filho de Deus, ela não ficou enferma pela carne, muito pelo contrário, ela ficou como forte, como ela é. Porque ela encontrou alguém que satisfez todas as ordenanças, todas, cumpriu tudo, não ficou nem um jota, nem um tio sem cumpri-la. Aí pronto, aí mostrou, homem nenhum conseguiu. E também em 2 Coríntios, capítulo 12, 7, você não precisa ir lá, que só esse versículo eu vou ler, de 2 Coríntios, ele fala, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Até nisso o apóstolo Paulo reconheceu. Às vezes Deus permite algo, como o caso dele aqui, esse espinho na carne, é uma especulação medonha isso aí. Uns falam por causa de querer a visão, outros, ou seja, então falou um espinho na carne, porque vocês sabem, irmãos, todos sabemos que um espinho na carne, no nosso corpo, atrapalha toda o nosso sossego. Mas um espinho na carne machucando os irmãos. Então foi posto que um espinho na carne para que esbofetasse, a fim de para não exaltar. Ao que parece, a enfermidade de Paulo fez com que ele permanecesse fiel e humilde, e Cristo aparecesse somente. É isso que nós devemos ter. Aqui no 14. E não rejeitaste, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? 15. Porque vos dou testemunho de que, se possível, fora, arrancareis os vossos olhos e vos darei.
refere-se aqui à maravilhosa prosperidade da salvação que lhe tinha vindo em consequência de Paulo lhe trazer o evangelho a esta região. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Uma coisa que raciocinando, pensando, o evangelho, quando entra na pessoa, ele traz prosperidade ou não? Traz prosperidade. Hã? Traz prosperidade. Vou usar o exemplo do irmão, que eu não vou falar o nome dele, né? Olha para você ver. Nós não podemos falar muito assim, nós não podemos pregar prosperidade. O evangelho prospera o indivíduo. Se ele fumava, eu não sei quanto custa, se ele fuma um maço de cigarro por dia, eu não sei quanto custa. Nunca fumei na minha vida, graças a Deus. E nem bebida alcoólica, nem cerveja, etc. Graças a Deus, não estou falando como eu, não provei isso, não consegui. Bem que eu tentei ouvir os outros beber cerveja, como tinha os colegas, eu queria por esportiva, fazer acompanhar, mas eu não conseguia, não descia. Amarga, não sei que gosto, podia falar para eles, você não vai. Queria que eu aprendesse de todo jeito, meus irmãos aprenderam. Bom, o evangelho entra para a pessoa fumante, ele vai largar de fumar. Aquele dinheiro que ele gastava com aquilo, ele vai servir para outra coisa, não vai? Quem bebia 2 litros de pinga, 51, não sei se não é que eu via. Meu pai vendia também, né? Mesmo meu pai vendendo, não bebia, não aprendia a beber. Viu? Olha, irmãos, ele vai gastar o dinheiro em outra coisa. Então, o evangelho da prosperidade é aí, espiritual e material, porque você vai deixar de gastar o dinheiro em muitas coisas que não tem necessidade, que era pecado, você vai. Aí que está o evangelho da prosperidade, é assim, mas não dizer. E pode também dar saúde para a pessoa, porque ele vai, se ele se converter novo, muitas coisas ele vai ficar livre de problema de saúde, porque ele não contaminou o corpo dele. Esse é o evangelho. Então aqui uma maravilhosa prosperidade da salvação é essa, porque ela, além de você aceitar Jesus, o evangelho, dessa prosperidade espiritual de não ir para o inferno, não é mais um condenado ao inferno, é um filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele é riquíssimo, porque ele é herdeiro dos céus, do novo céu e da nova terra. Desde já nós somos herdeiros, mas não tomamos posse ainda, não sabe quando, mas um dia vamos tomar, viver com Jesus para todo sempre. Mas, e além disso, a salvação e muitas coisas que você vai adquirir. Às vezes, olha, vamos ver, tem que ir na linhagem bem certa, tem que pregar certo sobre isso daí, raciocinar, né? Se a família no casal não está indo muito bem, o evangelho pode prosperar, porque pode eles se acertarem, os dois ou um outro. Você sabe que tem de dois, se um não quer, dois não brigam, né? Não tem esse ditado popular? Se dois não querem. Então mudam muito. A família muda, porque entrou Cristo no lar, a família, ou no um, ou no chefe da família, ou na mulher. Aí começam, mudam. Então, aqui não significa que Paulo tinha enfermidade nos olhos, nós não podemos dizer, como alguns afirmam. Esta expressão era um modo usado de dizer para expressar uma aflição extrema que ele tinha. Aí ele fala no 16: fiz-me caso vosso inimigo dizendo a verdade. Apóstolo Paulo perguntando para ele: olha, tudo que eu falei é verdade, eu fiz, ou me fiz inimigo? Um amigo verdadeiro é o que dirá ao seu amigo a verdade, embora doa, embora seja, você vai falar ninguém, todos gostam de elogio.
Você quer ver, você exalta a pessoa, mas a crítica não. Se você falar a verdade, não. Mas a crítica deve ser injusta. Que tem crítica, quem crítica que é injusta, aí atrapalha mais ainda. Aí mexe com os nervos, não deveria. Então ele fala, fiz-me acaso vosso inimigo? Eu fui inimigo de vocês, dizendo a verdade para vocês? Vocês estão equivocados, vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, na direção errada. Você fala uma pessoa, olha, vocês estão caminhando para o inferno. Eu sou seu inimigo, estou fazendo inimigo, está falando, é amigo. Aí ele diz assim, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles. Ele falando assim, eles, seus aí dizendo amigo de vocês, esses judaizantes, quer dizer, tentava subverter aos Gálatas, querendo dizer, tenho zelo por vós, não como convém, como convinha ter. Então, eles que estavam a fim de ganhar os Gálatas, mas não para o seu bem. Muitos hoje, irmãos, querem ganhar-nos, mas não para o bem deles, não o nosso bem, vai prejudicar. Se você conhece o Evangelho verdadeiro, se você está firme nele, você está seguindo a Cristo, ou está seguindo a Cristo, ou meio caindo, ou meio levantando, porque assim, o cair é do homem, levantar é de Deus. Ninguém anda no caminho espiritual de Cristo como deveria andar, não existe isso. Não existe esse cristão, só Cristo, Ele é o caminho. Então nós estamos no caminho dele, mas sempre vamos manquejando, mas vamos, não desiste, não desistimos. Agora outro vem querer atrapalhar mais ainda, vamos por aqui, ó. Sendo assim, excluiria os Gálatas dos benefícios do Evangelho da Graça. Quer dizer, atraído para o lado deles. Muitos querem atrair, cada um quer atrair para o seu lado. Inclusive Satanás. Ele é o maior adversário. Ele quer atrair, ele quer tirar a pessoa da igreja. Ele quer atrapalhar o culto. Ele procura isso. Porque Satanás, ele vê muito mais que nós, irmãos. E sabe mais porque ele é espírito. Ele conhece as escrituras mais bem que qualquer um de nós, do mundo. Porque ela está aqui evidente, aqui, ó. Ele se transfigura, Paulo disse em Coríntios, ele se transfigura em anjo de luz. Como? Não? Ele se transfigura, não é? Para enganar. E ele conhece. Aí ele quer atirar, trazer para o lado dele, ele faz um estrago. Ele entra se um indivíduo, um membro da igreja, já começa por aí, ele atrapalha. O zelo deles por ter surgido do desejo de evitar a perseguição para a vida, talvez por nacionalistas judeus, por causa de ser nacionalistas judeus, da tradição, que não eram cristãos. O que não é cristão não é filho de Deus. Mas tem muitos falsos. Mas tem que ser filho de Deus, com novo nascimento. Os pais viram no caráter exclusivista do movimento cristão uma ameaça à sua causa. Eles viam os cristãos uma ameaça na causa deles. Porque o cristão verdadeiro no mundo, ele está nessa aí. Ele vê como ameaça. Aí no 18 ele fala, é bom ser zeloso. O apóstolo Paulo diz, ele não negou. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Irmão, o cristão deve, não é que tem. Às vezes a gente fala tem, é uma lei, né? Você tem que fazer. O cristão, ele deve aprender a andar sozinho. Que não precisa ninguém estar chamando a atenção.
Deixa só Deus, na consciência dele. Você está com ele. Ele deve ter essa maturidade de saber quando ele está certo e ele está errado. Então é bom ser zeloso, mas sempre do seu bem. E não somente quando estou presente convosco. Eu acho que é só quando eu estou convosco, só na presença. Quer ver longe nos bastidores, você vai lembrar, você está qualquer coisa no lugar. Eu, quando eu trabalhava lá na meio de gente lá, eu lembrava isso, tem um que está me vendo aqui. A igreja está lá, meus irmãos nenhum estão vendo, mas tem um que está vendo. Se eu estou me comportando ou não. Se eu perco a paciência com alguém aqui, não. Se eu falo um palavrão aqui, não. Se eu entro nas brincadeiras, estava contando a minha mulher ontem, que um dos patrões aqui que falava para mim, ela já está dizendo para mim. Eu vou falar uma palavrinha aqui. Passava assim, ele ficava sério. Mulher na rua, ele falava da mulher. Falava, ô João, eu não gosto de mulher. Só eu tenho a minha. Eu tenho uma. Olha, então quer dizer, mas eu via outros que prendia. E Deus vê isso daí, irmão. Deus vê. Deus vê. Então a gente deve já. Então o apóstolo Paulo falou isso. Só quando está presente. Só quando tem um irmão presente, você vai fazer para ele ver. Não, a prova é você e Deus, não é com ninguém. Aí ele fala então aqui. Então Paulo ele quis que os Gálatas fossem entusiastas, bem com a causa de Cristo, que vocês sejam entusiasmos, que vocês sejam firmes em Cristo e a cruz, quer dizer, em Cristo e sofrer por Ele, porque isso é sofrimento. Tentação é um sofrimento, carregar a cruz, mas pelo que parece tinha tendência a favor da falsa doutrina, e seu zelo pelo correto deveria estar presente e não estava. Aí ele fala no 19, parar aqui, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado entre vós. Olha, irmãos, note bem, meus filhinhos, Paulo chamou ele, ó, vocês, meus filhinhos, vocês são criancinha novos ainda. Por quem de novo sinto dores de parto. Então Paulo pode sentir que não é uma mulher, fez uma comparação com uma mulher grávida, ela sente as dores de parto, quando está perto do nascimento da criança, até que Cristo seja formado dentro de vós. Quando é formado dentro de vós, por enquanto ainda, aí eu vou ficar tranquilo, livre, aí pronto, já teve o parto. Fala, meus filhinhos, representam um falar aqui de profundo afeto e com emoção junto, por quem de novo sinto as dores de parto, de entregar outra vez, ele fala, os rudimentos, o leite de criancinha, rudimentos, as coisas, a premissa, os primeiros, pregando o evangelho, vamos dizer de novo, para um salvo, para um cristão, pregar o início da conversão, da grande mensagem de Cristo, e Ele crucificado, como se vocês nunca antes tivessem ouvido. Parece que é novidade para vocês, até que Cristo seja formado em vós, completo. Aí chega a maturidade, como se vocês nunca tivessem ouvido a obra que só o Espírito Santo pode fazer, e faz exclusivamente dos parâmetros, exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo, que Ele morreu na cruz, tudo que Ele fez, que sempre deve ser o objetivo da nossa fé, o sacrifício de Cristo. Então, amém? Então vamos ficar, guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós. Eu tenho um pouco de zelo, não tenho aquela confiança, tenho medo, tenho receio, temo por vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Olha, que tudo que eu falei não vai para os ares, vocês não vão aproveitar nada.
Ensinar a verdade, ele ensinou. Lutei, me fiz fracos, esforcei. E depois, é isso daí. Então, amém, que nós possamos estar aqui novamente à noite, se Deus permitir. Agora, qual é o hino que vamos cantar agora? Hoje não tem nenhum visitante aqui na tela, aqui, viu? Eu tive o Moacir lá. Falando do Moacir, irmãos, eu lembro do Moacir, quando ele veio aqui, eu não era pregador ainda. Ele parou uma caminhonete da Ford. O Managal, eu lembro que ele é mais velho que eu aqui, né? Moacir, 2 vezes. Ele veio aqui, ele era muito amigo do irmão Félix. Ele trazia num caderno exposto, o primeiro que eu via daqui. Pregou 2 vezes, eu vi uma vez lá em Bauru. E depois em Santa Cruz, quando eu preguei lá, ele estava lá. Eu peguei bastante conhecimento. Moacir Menio. Me parece que ele é irmão da mulher do Eduardo Cadete, pastor, não é? Ele é cunhado do seu pai. Ah, mais Florianda, certo, cunhado. Minha vez não é por dentro. Vamos aqui, vamos cantar? Tá lá? R$ 226? É. Quero tudo. Pecado vencer,
Daniel termina com uma oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pela salvação, Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar o teu nome. Amém. Te pedimos em favor dos irmãos que se encontram enfermos, dos que se encontram em um problema de diversos problemas, Senhor, dos que estão, o irmão Paulo, que está na estrada, ou ainda está naquela cidade, não sei, os que estão com ele, enfim, Senhor, que o Senhor nos socorra nas nossas necessidades, de acordo com a tua vontade, pois tu és sabedor e tem poder para tudo. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.